Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Nanderson Castro com mais uma videoaula para o curso introdutório sobre Silex. Galera, essa aqui de fato é a última videoaula desse curso. Como eu comentei no último curso, essa aula aqui ela vai ser um hands-on. Nós vamos construir uma pequena API de usuários para servir de exemplo, né, para afirmarmos os conhecimentos passados até aqui sobre Silex. Como será um exemplo rápido e usando todo o conhecimento que adquirimos, eu não vou fugir dessa linha. Então eu vou manter o ritmo que nós tivemos até agora. Então não esperem ver aqui coisas super avançadas, mas também o conhecimento aqui passado, eu estou querendo fazer algo bem útil, porque geralmente hands-on a gente aprende muito mais porque a gente vê a mão na massa, né? A gente vê o código sendo criado e a gente vai tendo uma noção de como aplicar aquilo nas situações que estão sendo passadas. Então, vamos lá, né? Eu já fiz todo o setup aqui da minha aplicação, galera. Tem algumas coisas aqui novas, mas eu peço que vocês não se preocupem, porque algumas coisas a mais que tem aqui nesse exemplo, eu vou estar criando videoaulas específicas para esses caras. E como falei, né, para não fugir da linha que nós estávamos traçando até o momento. Então, o que que eu fiz aqui? Eu já fiz o setup da minha aplicação, criei aqui algumas rotas, setei um service chamado Entity. Esse Entity aqui, ele me entrega um CRUD básico, beleza? Então eu tenho acesso a um CRUD através desse service. E eu criei aqui duas rotas. A rota raiz, ela vai me redirecionar para a rota API V1, que no caso é a versão 1 da minha API, tá? E na raiz da API em si, que é a API V1, eu apenas pego esse arquivo README, que é um arquivo MD, Markdown, beleza? No caso aqui seria aqui a gente criaria a nossa documentação de fato, e isso serviria para um GitHub, um Bitbucket, que eles já leem esse README, eles já interpretam e já deixam lá bem bonitinho, ele formatado lá no seu repositório. E no nosso caso aqui, quando alguém atingir essa rota aqui, eu apenas converto aquele arquivo Markdown em HTML e entrego ele na saída aqui. Para isso eu estou usando essa biblioteca do Mitchelf e o namespace dela é Mitchelf Markdown. Então você pode encontrar aí no Packagist, que é o repositório do Composer. Então a gente tem como resultado aqui na rota API V1, a gente tem, no caso seria a documentação da API aqui em HTML puro. Beleza, pessoal? Então basicamente o que eu tenho até agora é isso. Como nós vamos fazer uma API de usuários, eu criei aqui uns pacotes. Eu criei uma classe usuários que vai me dar acesso os usuários que estão no banco de dados, beleza? Não vou explicar muita coisa aqui, mas mais para frente eu explico melhor o que ele está fazendo aqui para vocês. Por hora vamos focar aqui mais no Silex em si, para a gente poder manter a linha como eu já comentei. E aqui é a parte do Entity. Só lembrando, galera, esse código ele vai estar todo disponível no GitHub, então vocês vão poder ter acesso a todo ele, vocês vão poder estudar à vontade aí ele. E eu criei essa pasta data aqui, mas ela não vai ser usada para nada por enquanto. Eu vou até apagar ela aqui. Então, beleza. Eu vou começar aqui no caso definindo as minhas rotas ou os meus endpoints da minha API. Então, no caso,
eu vou ter o seguinte, eu vou ter barra API v1, vou até copiar isso aqui, barra users. Então quando o cara enviar uma request do tipo get em users, eu vou retornar alguma coisa. Se o cara enviar uma request do tipo post, eu vou fazer também outra coisa. Isso vale, eu vou replicar aqui. Isso vale pro put e pro delete. E também eu vou criar aqui. Se o cara passar um ID, eu vou retornar o usuário daquele ID. No caso aqui do delete também eu vou passar um ID, tá? Então basicamente essas são minhas rotas da nossa API REST. Beleza, galera? Então o que determina o que vai ser entregue aqui é o tipo da request que eu estou fazendo. Beleza? Então quando eu fizer uma request do tipo get em users, eu vou retornar todos os usuários porque eu não estou passando o ID. Quando eu passar um ID específico, eu quero pegar aquele usuário que eu estou passando o ID na rota. Então já aproveito para injetar o ID aqui e aqui também. Quando eu fizer um post em users, eu quero salvar. Então eu vou passar alguns parâmetros, eu vou mostrar para vocês como receber esses parâmetros aqui dentro da nossa função aqui anônima. E ao receber esse cara do tipo post, eu vou salvar ele. E quando eu receber uma request do tipo put, desculpa, em users, eu vou atualizar o usuário que eu estou passando. E delete, quando alguém acessar essa rota com o verbo delete, eu vou deletar o usuário em questão, que vai ser referenciado através do ID passado aqui. Beleza, galera? Aconselho, se você não está tão confortável com essa questão de APIs, de REST, aconselho você dar uma lida sobre esse assunto para que o conhecimento aqui passado possa ser mais bem aproveitado. Beleza, pessoal? Então, beleza. Vamos começar a implementar cada um deles. De antemão, eu vou usar esse plugin para o Chrome chamado Postman para testar nossa API. Então, durante o curso, durante aqui o hands-on, a gente vai ver como utilizar esse cara. Beleza? Então, tranquilo. Vamos implementar logo aqui nosso recurso users. Beleza? Então, tranquilo. Como eu mostrei para vocês, eu tenho um cara user que vai me retornar os users que eu tenho disponível no banco. Eu vou ter acesso a esses usuários através dessa classe user. Eu importei ela aqui em cima, beleza? E vamos utilizar aqui. Então, eu vou dizer que user é igual a new user. No construtor desse user, eu preciso receber um entity. No caso, é esse entity que eu criei o serviço aqui. Então, eu posso acessar ele da seguinte forma: entity. Então, isso já satisfaz o construct da minha classe user. Como eu quero retornar todos os usuários,
e eu expliquei ainda agora que através desse entity, esse entity na verdade ele é basicamente é um CRUD. Então eu tenho acesso a uma API que que vai implementar um CRUD para mim através desse serviço entity. Então, como eu faço para retornar todos os usuários nesse caso? Eu vou pegar aqui a variável user, vou pegar o entity e acessar o método getAll desse entity. E a nossa API vai retornar um JSON aqui com esses usuários. Então, beleza. Se nós formos testar agora, vou só copiar aqui para facilitar, /users. Então aqui vai o link, desculpa. Aqui vai o link do recurso que eu quero acessar e aqui você escolhe o verbo que você quer usar. Nesse caso eu quero o get. Eu clico em send para ele enviar a requisição. Deu um erro aqui, né? Variável app indefinida, então a gente não passou a app. Eu vou injetar ela aqui. Então, vocês percebem que ele me retornou alguma coisa. Me retornou um array vazio. Porque a gente não tem nada no banco ainda. Então, nós vamos implementar esse cara post. Como a gente explicou ainda agora, o post ele vai salvar os arquivos passados no banco, para o banco, no caso, para nossa rota, desculpa. Então, beleza. Então, eu vou implementar logo o post. Depois nós voltamos para pegar esse cara específico e já testamos de volta o users. Então, é bem tranquilo. Eu já vou fazer isso aqui também. Para todos aqui. Então, beleza. No caso do nosso post aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso ter um cara chamado user no caso, onde eu preciso passar para esse cara o que eu quero salvar. Então, eu vou passar um array para ele aqui. Como esse banco foi criado só para exemplo, eu criei só mesmo uma tabela chamada users com o campo nome, e-mail e o ID no caso. E o ID vai ser inserido automaticamente. Então, para ficar também rápido e não ficar tão cansativo. Então, beleza. Eu preciso, no caso, aqui na nossa rota users, quando eu receber o verbo post nessa rota, uma requisição do tipo post nessa rota aqui, eu preciso interceptar esses valores que estão vindo de fora. Então, para isso, eu preciso usar esse cara, o request que nós já vimos bastante, em middlewares, etc. E esse request, ele me ajuda a receber, dentre outras coisas, os valores que são enviados de fora, no caso, para a nossa API. No caso, como eu preciso salvar o nome e e-mail, eu vou receber esses caras no corpo dessa requisição feita, beleza? Então, como que eu faço para acessar esses caras? Então eu vou usar aqui o request, acessar request e pegar todos
todos como? Ele vai retornar tudo para mim que foi enviado através do parâmetro através do request aqui e vai jogar num arquivo, num array. Então eu vou poder ter acesso a esses caras da seguinte forma. Eu vou só renomear aqui, que eu botei request aqui, vou colocar data. Então eu acesso name e-mail, beleza? Então eu já tenho o cara que eu preciso salvar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que save é igual a new user, passou app entity para esse cara. O que eu faço aqui? Save, então save get entity e acesso o método save e passo o user que eu criei lá em cima. Então, o que eu faço aqui? Vou dizer o seguinte, que se não variável save, eu vou dizer aqui, vou botar aqui return é igual a array status false, ou seja, não salvou. Então, por default aqui eu já deixo ele como true. Então, beleza. E retorna esse cara aqui, né? Então, beleza. Se tudo ocorrer bem, eu pego, recebo esses caras, os parâmetros, né, passados pela requisição, que no nosso caso é name e e-mail. Crio um array com esses valores, jogo dentro de users e salvo esses caras aqui acessando o método save do nosso objeto user. Já defino aqui o status para verdadeiro. Caso ele não salve, o status é mudado para false e eu retorno esse cara aqui embaixo. Vamos testar isso aí. Então, aqui é o recurso que a gente quer acessar. Nesse caso eu quero testar o post agora. Então eu vou passar aqui o seguinte. Vou passar o name. E o e-mail. E vou enviar. Então ele deu o retorno false. Tivemos o retorno false aqui, então deixa eu só verificar que eu acho que eu devo ter errado aqui na minha conexão. Que o método ali é save mesmo, então aqui era igual. Então vamos fazer o teste novamente, só recapitulando aqui. Eu acesso os parâmetros que vão ser passados para a minha rota, tá? Salvo eles aqui nesse array,
na variável user. Aqui você pode, eu vou só induzir de fato o tipo aqui, caso você pode sanitizar esses caras, etc e tal. Isso é muito importante, filtrar sempre as entradas, galera, não se esqueça. Aqui eu vou só induzir o tipo mesmo, garantir que seja string. Eu instancio o meu objeto user e acesso o método save e passo esse array com os valores que eu defini aqui, eu passo como parâmetro desse método save. E eu defino aqui já um return com status true. Se o save não acontecer, se ele for false, eu seto esse return com status false. Então, e retorno aqui o JSON, beleza? Então vamos testar novamente aqui. Então aqui eu passo a URL que eu quero atingir, o verbo. Quando eu passo post ou outros que geralmente você passa parâmetros no corpo dele, eu passo, ele geralmente abre essa telinha aqui, o post, para você passar os parâmetros que você quer. O primeiro é o nome do parâmetro e o segundo é o valor. Então, name, eu defini um valor aqui, e-mail, defini outro valor. Então, agora ele retornou true. Se nós testarmos agora, fizermos uma requisição do tipo get em users, ele deve retornar esse resultado para a gente. Então ele já retornou dois resultados. No caso, eu já tinha testado aqui e já tinha salvo esse primeiro. Então é muito tranquilo, galera. Deixa eu colocar só aqui outro exemplo para a gente. Só um exemplo aqui. Então beleza, se eu executar aqui um cara do tipo get, ele me retorna todos os resultados. Beleza, pessoal? Então, nós já temos aqui supostamente o save pronto e o get, né, que retorna, o get nos users que retorna todos os nossos usuários prontos também. E para retornar um usuário em específico, basicamente é bem tranquilo. Então, eu peço que vocês não se preocupem tanto com essa forma aqui que eu estou buscando os resultados do banco, porque isso você pode ter a sua lógica aí. Eu só quero que você se atente a como funciona a API e se você tiver alguma dúvida referente a isso, o código vai estar disponível e eu vou estar sempre à disposição aí para respondê-los, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar os meus contatos, onde vocês podem falar comigo. E qualquer dúvida que vocês precisarem aí, não somente com respeito a esse hands-on, mas qualquer outro assunto de desenvolvimento que a gente souber, pode perguntar aí que eu posso dar uma força sempre que precisarem, beleza? Então, repetindo um pouco aqui, eu vou instanciar o meu usuário e eu quero pegar o usuário em específico. Opa, só fechar isso aqui. Desculpem. E eu quero pegar esse usuário em específico que eu passar o parâmetro aqui na rota. Então, como eu faço isso? Eu pego o entity e acesso o método find da minha classe entity. Então, eu vou passar aqui como parâmetro o ID desse usuário. E basicamente retorno o JSON com esse resultado. Beleza, pessoal? Eu vou correr um pouquinho para a aula não se estender tanto, mas não se preocupe que já vou explicando na nossa revisão. Então, vamos testar esse cara.
Se eu passar agora o valor 1 aqui, eu quero que ele me retorne apenas esse resultado. Então ele deu um erro aqui, provavelmente o nome do método não seja find. Deixa eu só fazer uma cola aqui. Ah, eu não tenho esse find aqui. Beleza, eu não tenho find. Então eu tenho um where, onde eu passo um array. Então eu vou passar aqui o id. Então beleza, eu não tenho o find, eu pensei que eu tinha implementado, mas não implementei. Então eu tenho aqui o método where, onde eu passo como parâmetro um array e eu digo o seguinte, que o id, né, onde o id no caso seja igual ao id passado aqui. Só para garantir, eu vou usar o método convert que nós vimos lá na aula de rotas dinâmicas. Então eu vou dizer que vou garantir que esse id sempre seja inteiro. Então beleza, vamos testar novamente. Ah, esqueci do primeiro parâmetro, desculpa. Então beleza. Então se eu buscar o 2 aqui, ele me retorna 2. O 3. Ele me retorna. Então já está funcional. Então beleza. O update ele também é tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu preciso acessar os parâmetros que vão ser enviados, no caso. E basicamente eu faço a mesma coisa aqui. Então aqui eu vou só mudar para update. Só trazer aqui, formatar. Então beleza. Então eu quero atualizar. Eu preciso acessar da mesma maneira os parâmetros que vão ser enviados. Através desse método all do objeto request, eu tenho acesso a todos os parâmetros em forma de array. Então isso facilita a minha vida. Então para o update eu tenho só uma pequena diferença do... Eu vou até copiar isso aqui. Então para o update eu tenho só uma diferençazinha em relação ao post, no caso. O update aqui através do verbo put, beleza? Então eu recebo os parâmetros, incluo aqui no meu user e eu fiz o seguinte: quando eu passar um ID, eu quero que ele não insira, eu quero que ele atualize o ID que eu passar aqui. Então, opa. Então, essa é a única diferença. O método que nós vamos acessar aqui ele vai ser o mesmo. Ele vai ser o save, como nós vimos lá no post. Então, o método ele vai ser o mesmo, porém, quando eu passo um ID para essa minha classe entity, e vem um ID nesse array, ele subentende que ele tem que atualizar e não inserir um novo registro. Então, depois disso,
Eu vou copiar isso aqui também, só para a gente tratar direitinho. Eu sempre vou retornar aqui esse cara, esse JSON aqui. Então, beleza. Se ele atualizar esse registro, lembrando mais uma vez que eu vou atualizar o ID que eu passar aqui, tá? Então, se ele atualizar esse cara, eu vou retornar o status true. Senão, ele retorna o status false. Então, testando aqui esse cara, eu vou atualizar. Deixa eu só fazer um get aqui só para me ver como é que estava antes. Beleza. Eu vou atualizar esse João Norberto aqui, vou mudar o nome dele. Então, vamos, ó, lembrando, o verbo put. O name desse cara, vou botar Carlos Silva. O e-mail eu vou deixar o mesmo. E vou passar o ID. Então, o ID desse cara é o 3. Então, vou enviar aqui. Tive um erro, deixa eu só ver qual foi. Desculpa. A URL está errada aqui. É users. Beleza? Então, beleza, o erro já mudou. Eu tinha passado a URL errada aqui do recurso, é só users, já que eu estou passando o ID aqui no corpo. Então, deixa eu ver aqui, o argumento passado deve ser do tipo array. Objeto. Ah tá, é user. Desculpa, galera. Então, beleza. Deixa eu ver o que errei aqui. Aqui é o update. Então, beleza. Em suma, ele atualizou. Então, se eu der uma olhada nesse cara agora, ó, ele já atualizou. Eu vou exibir todos aqui, ó. Beleza? Carlos Silva. Ele já atualizou para mim. Então, é tranquilo. Vamos fazer outro teste aqui. Eu vou atualizar o 2 para Goku, Kakaroto, Goku. Só para testar mesmo, então salvou. Se nós formos aqui no get, ó, salvou. Então é muito tranquilo, galera. Um dos princípios do REST é que você tenha sempre uma URL resources, no caso, pra gente que é o users. O que vai definir o que vai ser retornado, o que vai ser feito, é basicamente o verbo que você envia na requisição. Então, quando eu faço uma requisição do tipo get em users, ele me retorna todos os usuários, ou vai depender do que você está precisando aí. Se você quiser retornar apenas 20 para deixar mais tranquilo, mais suave, você retorna, você pode implementar alguns parâmetros aí para poder filtrar, etc. Como aqui é um exemplo bem simples, eu não estou implementando nada dessas coisas a mais, mas é sempre importante você pensar nisso. Formas de filtrar,
formas de ordenar, isso tudo através da URL. Então, você pode fazer isso também. Então, se eu passar um post e enviar, lógico, só abrindo um parênteses aqui, sempre na documentação das APIs ou da sua API também é bom você especificar para o developer quais são os parâmetros que aquele recurso, que aquela rota, ela recebe, para também ele não ficar boiando. Então aqui eu vi que essa rota ela precisa de um name e de um e-mail, no caso para inserir um novo registro. Então eu passo esse name e esse e-mail e passo os valores. No PUT eu já preciso passar o ID. Então, lógico, você vai fazer um get antes, vai saber qual é o ID que você vai querer atualizar e esse ID você envia lá para o servidor da API para ele tratar. Então, é sempre bom você fazer uma boa documentação das suas APIs, até para não deixar o developer que vai usar a sua API ao léu, né? Então, beleza. Por último, a gente vai implementar o delete. Também ele é muito simples. Eu vou agilizar aqui já. Vocês já estão cansados de ver esse trecho de código. Então, delete é simples. Get entity aqui. E acesso o método delete. E passo o ID que eu quero deletar nesse momento. Então, o ID eu estou recebendo aqui na rota. Então, eu vou só copiar isso aqui para agilizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Se o usuário não foi deletado, a gente tem esses retornos de true ou false, caso verdadeiro, caso falso. E por fim, nós retornamos um JSON com esses resultados. Então, beleza. Basicamente é isso. Então, aqui eu já preciso passar um parâmetro na própria rota e o meu verbo aqui vai ser delete. Então, eu vou só remover isso aqui. Beleza, então ele supostamente apagou. Se eu retornar aqui para pegar todos os usuários, eu já não tenho o usuário 3 aqui disponível. Então, é bem tranquilo. Eu instanciei meu user aqui, acessei o método delete desse cara e passei o ID que eu recebi aqui da minha rota. E tratei, no caso, se tudo ocorreu certo, se ele deletou, eu retorno os status. Se deletou, retorno o status true, se não, status false. E quem vai utilizar a sua API que vai tratar lá na aplicação dele esses resultados aqui. Então, se true, lá ele lança a mensagem. Se false, ele ele trata lá tudinho, beleza? Então, não tem muito erro nisso. É importante também nós fazermos o seguinte. Eu não vou fazer aqui, galera, mas é sempre bom e muito importante que vocês retornem os códigos HTTP sempre que alguém acessar os seus recursos. Então, se você não conhece os códigos 200, 300, 400, 500,
dê uma pesquisadinha aí que é muito importante e veja o que cada código, cada bloco de código desse, o que eles referenciam para vocês usarem eles no momento correto. Então é sempre bom vocês retornarem esses caras, beleza? Fazendo uma revisão básica, o que eu fiz aqui? Eu comecei a aula, já tinha feito setup, instalação dos meus pacotes com Composer. Basicamente eu usei três caras, o Silex. Eu baixei o Twig aqui, mas não usei. E usei esse Markdown para entregar esse README que está em Markdown em HTML quando acessado a rota API V1, beleza? Então ele me entrega esse cara em HTML. Ele converte o Markdown para HTML. Então eu importei os caras que eu ia precisar, o Silex no caso. Importei também esses componentes do Symfony, o Request e o Response. Importei o Markdown, que eu também estou usando, que eu acabei de explicar, e o User. O User ele tem acesso ao Entity. O Entity ele me fornece um CRUD básico. Então eu tenho acesso a algumas operações que eu posso realizar no banco. Ler os dados, deletar, atualizar e inserir. Então o Entity que me dá essa possibilidade. O meu User ele sempre recebe no construtor da classe dele, ele recebe um entity. E através disso ele trata e tem acesso a essa API do entity que é o CRUD que eu acabei de falar. Aqui eu importei o nosso autoload e logo abaixo eu instanciei o nosso Silex. Deixei o debug como true para nós vermos todos os erros. E aqui eu criei um serviço compartilhado onde eu crio uma conexão com o meu banco, passo essa conexão no meu entity e retorno esse entity, beleza? Aqui na nossa rota raiz, eu apenas redireciono para a API V1, que é onde eu entrego aquele Markdown convertido em HTML, beleza? Na nossa API aqui, a gente já começa aqui embaixo. Então, sempre que eu fizer uma requisição do tipo get em users, eu vou retornar todos os usuários, beleza? Sempre, aqui no nosso caso, estou retornando só no formato JSON. Mas se alguém solicitar XML, você pode tratar e entregar isso em XML da forma que você achar melhor. Aqui eu tenho outro recurso, no caso, se eu passar o ID e fizer uma requisição get para esse cara, eu retorno só esse cara no formato JSON. Esse cara que eu digo é o cara que foi solicitado aqui através do ID. Aqui abaixo eu usei o método para rotas dinâmicas que eu quero garantir que esse ID passado na rota ele realmente seja inteiro. Então eu uso o método convert. Quando eu acessar users, mas passando um verbo do tipo post, eu quero inserir alguma coisa. Então esse trecho de código ele faz isso para mim. Eu acesso os parâmetros passados para a rota através do post, usando esse objeto request, uso ele aqui em user e salvo usando o meu entity e retorno o status conforme a operação funcionar. Então, se salvou, ele vai retornar true, se não, ele retorna false. E aqui eu entrego o JSON desse cara. Quando eu passar um put em users, eu subentendo que eu quero atualizar esse cara. Então, o ID que eu passar, beleza? Eu vou atualizar. Então, a gente viu isso. E o entity, mais uma vez, ele se encarrega de atualizar esse cara. E aqui eu retorno os nossos resultados, beleza? E no delete, que é muito tranquilo, eu passo um parâmetro aqui na própria rota e esse parâmetro que eu passar vai ser o cara que eu vou deletar.
O entity mais uma vez deleta esse cara para mim, pois ele tem acesso ao CRUD e faz as operações com o banco. No caso, se tudo ocorrer bem, eu retorno verdadeiro, se não, eu retorno false. E aí, por fim, eu retorno o JSON com esse resultado. E aqui o método run, como a gente já está cansado de saber, ele pega todo esse código que foi executado no momento e entrega para quem requisitou. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Você percebe que nós temos apenas, aqui no nosso caso, como é só uma API e usuários, nós temos um recurso e o que vai diferenciar, o que vai ser entregue, o que vai ser processado é apenas os verbos HTTP passados para esse recurso. No caso, recurso eu me refiro ao URL. E no nosso caso, API v1 e users. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que possa ter ficado claro para vocês aí. Só lembrando, sempre existem melhores formas de se fazer isso. Existem formas melhores de se organizar toda essa arquitetura, deixar muito melhor, muito mais fácil de manter. Mas aqui foi uma forma que eu achei mais básica para poder explicar, apesar de que isso aqui não é um assunto trivial nem básico, tá? E pesquisem também, é uma dica que eu deixo, pesquisem boas práticas na criação de suas APIs, como controlar a sessão de acesso à API, pesquisem bastante sobre isso, porque hoje em dia é o que se precisa bastante, porque temos tantos devices e tantos acessos por meio de N plataformas que você ficar replicando códigos em cada uma dessas plataformas não é nada saudável, né? Então pense sempre em API first, né? Crie sua API para conversar com N dispositivos. Então eu aconselho muito que você comece a se aprofundar mais nesse ramo de APIs, pois tudo centralizado, você só cria, no caso você só vai criar as views para os dispositivos que vão consumir esse cara. No caso esse cara aqui que eu me refiro agora é a nossa API. Espero que esse hands-on possa ter sido útil. Esse código vai estar disponível no GitHub para você dar uma olhadinha no Entity, né, que eu não falei muito dele. E, mais uma vez, como eu disse, eu não parei para explicar muito esse Entity, porque isso também pode ser substituído para uma lógica que vocês queiram. A lógica de vocês de acesso a banco, isso fica a critério. Ou até mesmo a integração com o Doctrine e vocês utilizarem isso para fazer essa conversação com o banco de dados. Ou qualquer outros meios de storage que vocês estiverem utilizando. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido esse curso. Espero os feedbacks de vocês. Preciso bastante porque eu quero melhorar cada dia mais na entrega de conteúdos novos para vocês. E qualquer dúvida, galera, na descrição desse vídeo aqui eu deixo todos os meus contatos e fiquem à vontade para fazer perguntas, para criticar e até para bater um papo aí tranquilo. Vou estar sempre à disposição, beleza? Abraço, galera. Tchau. Salvo eles aqui nesse array, na variável user. Aqui você pode... Eu vou só induzir de fato o tipo aqui. Caso você pode sanitizar esses caras, etc e tal. Isso é muito importante. Filtrar sempre as entradas, galera. Não se esqueça. Aqui eu vou só induzir o tipo mesmo. Garantir que seja string. Eu instancio o meu objeto user e acesso o método save. E passo esse array com os valores que eu defini aqui. Eu passo como parâmetro desse método save. E eu defino aqui já um return com status true. Se o save não acontecer, se ele for falso, eu seto esse return com status false. Então, e retorno aqui
o JSON, beleza? Então vamos testar novamente aqui. Então aqui eu passo a URL que eu quero atingir, o verbo. Quando eu passo post ou outros que geralmente você passa parâmetros no corpo dele, eu passo. Ele geralmente abre essa telinha aqui, o Postman, para você passar os parâmetros que você quer. O primeiro é o nome do parâmetro e o segundo é o valor. Então, name, eu defini um valor aqui, e-mail, defini outro valor. Então, agora ele retornou true. Se nós testarmos agora, fizermos uma requisição do tipo get em users, ele deve retornar esse resultado para a gente. Então, ele já retornou dois resultados. No caso, eu já tinha testado aqui e já tinha salvo esse primeiro. Então é muito tranquilo, galera. Deixa eu colocar só aqui outro exemplo pra gente. Só um exemplo aqui. Então beleza, se eu executar aqui um cara do tipo get, ele me retorna todos os resultados. Beleza, pessoal? Então nós já temos aqui supostamente o save pronto e o get, né, que retorna o get nos users que retorna todos os nossos usuários prontos também. E para retornar um usuário em específico, basicamente é bem tranquilo. Então, eu peço que vocês não se preocupem tanto com essa forma aqui que eu estou buscando os resultados no banco, porque isso você pode ter a sua lógica aí. Eu só quero que você se atente a como funciona a API e se você tiver alguma dúvida referente a isso, o código vai estar disponível e eu vou estar sempre à disposição aí para respondê-los, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar os meus contatos, onde vocês podem falar comigo. E qualquer dúvida que vocês precisarem aí, não somente com respeito a esse hands-on, mas qualquer outro assunto de desenvolvimento que a gente souber, pode perguntar aí que eu posso dar uma força sempre que precisarem, beleza? Então, repetindo um pouco aqui, eu vou instanciar o meu usuário e eu quero pegar o usuário em específico. Opa, só fechar isso aqui. Desculpem. E eu quero pegar esse usuário em específico que eu passar o parâmetro aqui na rota. Então, como eu faço isso? Eu pego o entity e acesso o método find da minha classe entity. Então, eu vou passar aqui como parâmetro o ID desse usuário. E basicamente retorno o JSON com esse resultado. Beleza, pessoal? Eu vou correr um pouquinho para a aula não se estender tanto, mas não se preocupe que já vou explicando na nossa revisão. Então, vamos testar esse cara. Se eu passar agora o valor 1 aqui, eu quero que ele me retorne apenas esse resultado. Então ele deu um erro aqui, provavelmente o nome do método não seja find. Deixa eu só fazer uma cola aqui. Eu não tenho esse find aqui. Beleza, eu não tenho find. Então eu tenho um where, onde eu passo um array. Então eu vou passar aqui o id. Então beleza, eu não tenho o find, eu pensei que eu tinha implementado, mas não implementei. Então eu tenho aqui o método where, onde eu passo como parâmetro um array e eu digo o seguinte:
que o ID, né? Onde o ID, no caso, seja igual ao ID passado aqui. Só para garantir, eu vou usar o método convert que nós vimos lá na aula de rotas dinâmicas. Então eu vou dizer que vou garantir que esse ID sempre seja inteiro. Então beleza. Vamos testar novamente. Esqueci do primeiro parâmetro. Desculpa. Então beleza. Então se eu buscar o 2 aqui, ele me retorna o 2. O 3. Ele me retorna. Então já está funcional. Então beleza. O update ele também é tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu preciso acessar os parâmetros que vão ser enviados, no caso. E basicamente eu faço a mesma coisa aqui. Então aqui eu vou só mudar para update. Só trazer aqui, formatar. Então beleza. Então eu quero atualizar. Eu preciso acessar da mesma maneira os parâmetros que vão ser enviados. Através desse método all do objeto request, eu tenho acesso a todos os parâmetros em forma de array. Então isso facilita a minha vida. Então para o update eu tenho só uma pequena diferença do... Eu vou até copiar isso aqui. Então para o update eu tenho só uma diferençazinha em relação ao post, no caso. O update aqui através do verbo put, beleza? Então eu recebo os parâmetros, incluo aqui no meu user e eu fiz o seguinte: quando eu passar um ID, eu quero que ele não insira, eu quero que ele atualize o ID que eu passar aqui. Então, opa. Então, essa é a única diferença. O método que nós vamos acessar aqui ele vai ser o mesmo. Ele vai ser o save, como nós vimos lá no post. Então, o método ele vai ser o mesmo, porém, quando eu passo um ID para essa minha classe entity, e vem um ID nesse array, ele subentende que ele tem que atualizar e não inserir um novo registro. Então, depois disso, eu vou copiar isso aqui também, só para a gente tratar direitinho. Eu sempre vou retornar aqui esse cara, esse JSON aqui. Então, beleza. Se ele atualizar esse registro, lembrando mais uma vez que eu vou atualizar o ID que eu passar aqui, tá? Então, se ele atualizar esse cara, eu vou retornar o status true. Senão, ele retorna o status false. Então, testando aqui esse cara, eu vou atualizar. Deixa eu só fazer um get aqui só para me ver como é que estava antes. Beleza. Eu vou atualizar esse João Roberto aqui, vou mudar o nome dele.
Então, vamos, ó, lembrando, o verbo put, o name desse cara, vou botar Carlos Silva, e-mail eu vou deixar o mesmo, e vou passar o ID. Então, o ID desse cara é o 3. Então, vou enviar aqui. Tive um erro, deixa eu só ver qual foi. Desculpa, a URL está errada aqui. É users, beleza? Então, beleza, o erro já mudou. Eu tinha passado a URL errada aqui do recurso, é só users, já que eu estou passando o ID aqui no corpo. Então, deixa eu ver aqui, o argumento passado deve ser do tipo array. Objeto. Ah tá, é user. Desculpa, galera. Então, beleza. Deixa eu ver o que errei aqui. Aqui é o update. Então, beleza. Em suma, ele atualizou. Então, se eu der uma olhada nesse cara agora, ó, ele já atualizou. Eu vou exibir todos aqui, ó. Beleza? Carlos Silva. Ele já atualizou para mim. Então, é tranquilo. Vamos fazer outro teste aqui. Eu vou atualizar o 2 para Goku, Kakaroto, Goku. Só para testar mesmo, então salvou. Se nós formos aqui no get, ó, salvou. Então é muito tranquilo, galera. Um dos princípios do REST é que você tenha sempre uma URL resources, no caso, pra gente que é o users. O que vai definir o que vai ser retornado, o que vai ser feito, é basicamente o verbo que você envia na requisição. Então, quando eu faço uma requisição do tipo get em users, ele me retorna todos os usuários, ou vai depender do que você está precisando aí. Se você quiser retornar apenas 20 para deixar mais tranquilo, mais suave, você retorna, você pode implementar alguns parâmetros aí para poder filtrar, etc. Como aqui é um exemplo bem simples, eu não estou implementando nada dessas coisas a mais, mas é sempre importante você pensar nisso. Formas de filtrar, formas de ordenar, isso tudo através da URL. Então, você pode fazer isso também. Então, se eu passar um post e enviar, lógico, só abrindo um parênteses aqui, sempre na documentação das APIs ou da sua API também é bom você especificar para o developer quais são os parâmetros que aquele recurso, que aquela rota, ela recebe, para também ele não ficar boiando. Então aqui eu vi que essa rota ela precisa de um name e de um e-mail, no caso para inserir um novo registro. Então eu passo esse name e esse e-mail e passo os valores. No put eu já preciso passar o ID. Então, lógico, você vai fazer um get antes, vai saber qual é o ID que você vai querer atualizar e esse ID você envia lá para o servidor da API para ele tratar. Então, é sempre bom você fazer uma boa documentação das suas APIs, até para não deixar o developer que vai usar a sua API
ao Léo, né? Então, beleza. Por último, a gente vai implementar o delete. Também ele é muito simples. Eu vou agilizar aqui já. Eu já estou cansado de ver esse trecho de código. Então, delete é simples. Get entity aqui. E acesso o método delete. E passo o ID que eu quero deletar nesse momento. Então, o ID eu estou recebendo aqui na rota. Então, eu vou só copiar isso aqui para agilizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Se o usuário não foi deletado, a gente tem esses retornos de true ou false, caso verdadeiro, caso falso. E por fim, nós retornamos um JSON com esses resultados. Então, beleza. Basicamente é isso. Então, aqui eu já preciso passar um parâmetro na própria rota e o meu verbo aqui vai ser delete. Então, eu vou só remover isso aqui. Beleza, então ele supostamente apagou. Se eu retornar aqui para pegar todos os usuários, eu já não tenho o usuário 3 aqui disponível. Então, é bem tranquilo. Eu instanciei meu user aqui, acessei o método delete desse cara e passei o ID que eu recebi aqui da minha rota. E tratei, no caso, se tudo ocorreu certo, se ele deletou, eu retorno os status. Se deletou, retorno o status true, se não, status false. E quem vai utilizar a sua API que vai tratar lá na aplicação dele esses resultados aqui. Então, se true, lá ele lança a mensagem. Se false, ele trata lá tudinho, beleza? Então, não tem muito erro nisso. É importante também nós fazermos o seguinte. Eu não vou fazer aqui, galera, mas é sempre bom e muito importante que vocês retornem os códigos HTTP sempre que alguém acessar os seus recursos. Então, se você não conhece os códigos 200, 300, 400, 500, dê uma pesquisadinha aí que é muito importante e veja o que cada código, cada bloco de código desse, o que eles referenciam para vocês usarem eles no momento correto. Então é sempre bom vocês retornarem esses caras, beleza? Fazendo uma revisão básica, o que eu fiz aqui? Eu comecei a aula, já tinha feito setup, instalação dos meus pacotes com Composer. Basicamente eu usei três caras, o Silex. Eu baixei o Twig aqui, mas não usei. E usei esse Markdown para
para entregar esse readme que está em Markdown em HTML quando acessado a rota API V1, beleza? Então ele me entrega esse cara em HTML, ele converte Markdown para HTML. Então eu importei os caras que eu ia precisar, o Silex no caso, importei também esses componentes do Symfony, o Request e o Response. Importei o Markdown, que eu também estou usando, que eu acabei de explicar, e o User. O User ele tem acesso ao Entity. O Entity ele me fornece um CRUD básico. Então eu tenho acesso a algumas operações que eu posso realizar no banco. Ler os dados, deletar, atualizar e inserir. Então o Entity que me dá essa possibilidade. O meu User ele sempre recebe no construtor da classe dele, ele recebe um entity. E através disso, ele trata e tem acesso a essa API do entity que é o CRUD que eu acabei de falar. Aqui eu importei o nosso autoload e logo abaixo eu instanciei o nosso Silex. Deixei o debug como true, para nós vermos todos os erros. E aqui eu criei um serviço compartilhado, onde eu crio uma conexão com o meu banco, passo essa conexão no meu entity e retorno esse entity, beleza? Aqui na nossa rota raiz, eu apenas redireciono para a API V1, que é onde eu entrego aquele Markdown convertido em HTML, beleza? Na nossa API aqui, a gente já começa aqui embaixo. Então, sempre que eu fizer uma requisição do tipo get em users, eu vou retornar todos os usuários, beleza? Sempre, aqui no nosso caso, estou retornando só no formato JSON. Mas se alguém solicitar XML, você pode tratar e entregar isso em XML da forma que você achar melhor. Aqui eu tenho outro recurso, no caso, se eu passar um ID e fizer uma requisição get para esse cara, eu retorno só esse cara no formato JSON. Esse cara que eu digo é o cara que foi solicitado aqui através do ID. Aqui abaixo eu usei um método para rotas dinâmicas que eu quero garantir que esse ID passado na rota ele realmente seja inteiro. Então eu uso o método convert. Quando eu acessar users, mas passando um verbo do tipo post, eu quero inserir alguma coisa. Então esse trecho de código ele faz isso para mim. Eu acesso os parâmetros passados para a rota através do post, usando esse objeto request, uso ele aqui em user e salvo usando o meu entity e retorno o status conforme a operação funcionar. Então, se salvou, ele vai retornar true, se não, ele retorna false. E aqui eu entrego o JSON desse cara. Quando eu passar um put em users, eu subentendo que eu quero atualizar esse cara. Então, o ID que eu passar, beleza? Eu vou atualizar. Então, a gente viu isso. E o entity, mais uma vez, ele se encarrega de atualizar esse cara. E aqui eu retorno os nossos resultados, beleza? E no delete, que é muito tranquilo, eu passo um parâmetro aqui na própria rota e esse parâmetro que eu passar vai ser o cara que eu vou deletar. O entity, mais uma vez, deleta esse cara para mim, pois ele tem acesso ao CRUD e faz as operações com o banco. No caso, se tudo ocorrer bem, eu retorno verdadeiro, se não, eu retorno false. E por fim eu retorno o JSON com esse resultado. E aqui o método run, como a gente já está cansado de saber, ele pega todo esse código que foi executado no momento e entrega para quem requisitou. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Você percebe que nós temos apenas, aqui no nosso caso, como é só uma API e usuários, nós temos um recurso e o que vai
diferenciar o que vai ser entregue e o que vai ser processado é apenas os verbos HTTP passados para esse recurso. No caso, recurso eu me refiro ao URL. E no nosso caso, API v1 e users. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que possa ter ficado claro para vocês aí. Só lembrando, sempre existem melhores formas de se fazer isso. Existem formas melhores de se organizar toda essa arquitetura, deixar muito melhor, muito mais fácil de manter. Mas aqui foi uma forma que eu achei mais básica para poder explicar, apesar de que isso aqui não é um assunto trivial nem básico, tá? E pesquisem também, é uma dica que eu deixo, pesquisem boas práticas na criação de suas APIs, como controlar a sessão de acesso à API, pesquisem bastante sobre isso, porque hoje em dia é o que se precisa bastante, porque temos tantos devices e tantos acessos por meio de N plataformas que você ficar replicando códigos em cada uma dessas plataformas não é nada saudável, né? Então pense sempre em API first, né? Crie sua API para conversar com N dispositivos. Então eu aconselho muito que você comece a se aprofundar mais nesse ramo de APIs, pois tudo centralizado, você só cria, no caso você só vai criar as views para os dispositivos que vão consumir esse cara. No caso esse cara aqui que eu me refiro agora é a nossa API. Espero que esse hands-on possa ter sido útil. Esse código vai estar disponível no GitHub para você dar uma olhadinha no Entity, né, que eu não falei muito dele. E, mais uma vez, como eu disse, eu não parei para explicar muito esse Entity, porque isso também pode ser substituído para uma lógica que vocês queiram. A lógica de vocês de acesso a banco, isso fica a critério. Ou até mesmo a integração com o Doctrine e vocês utilizarem isso para fazer essa conversação com o banco de dados. Ou qualquer outros meios de storage que vocês estiverem utilizando. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido esse curso. Espero os feedbacks de vocês. Preciso bastante porque eu quero melhorar cada dia mais na entrega de conteúdos novos para vocês. E qualquer dúvida, galera, na descrição desse vídeo aqui eu deixo todos os meus contatos e fiquem à vontade para fazer perguntas, para criticar e até para bater um papo aí tranquilo. Vou estar sempre à disposição, beleza? Abraço, galera. Tchau.